Se você tiver secura no pulmão, você não deve ficar utilizando coisas picantes, tá? Se você tiver muito muco no pulmão, aí sim você deve usar. Então, algumas pessoas falam que o sabor doce tonifica o baço, porque eles associam o elemento terra. Mas isso é uma associação incompleta, isso vai gerar erro. Exemplo, a laranja é enquadrada como tendo um dos sabores doce. Ela tonifica? Sim, ela tonifica os líquidos do pulmão, tá? E do corpo, o dinhe, de uma forma geral. Ok. Agora, você acha que o baço gosta disso? O baço odeia isso. Então, ficar utilizando alimentos que geram líquido no corpo, que são tônicos de líquido, não vão fazer bem ao baço, tá? Então, nem tudo que é doce faz bem ao baço, nem tudo que é picante faz bem para o pulmão, nem tudo que é amargo faz bem para o coração, tá? Depende do padrão que apresenta, ok? Então, veja bem, o sabor doce, o que ele faz com o qi é desacelerar o fluxo do qi, tá? Ele faz o qi correr mais devagar. Por isso que ele é utilizado quando a pessoa está muito agitada, muito nervosa, a gente dá uma água com açúcar para a pessoa, porque isso acalma os ânimos dela, o fluxo de qi dela, físico e mentalmente, tá? Por isso que quando a gente está ansioso, a gente come chocolate também, porque é uma forma inconsciente de nos acalmarmos. Ok? Mesmo que momentaneamente. Bom, o sabor doce faz isso e justamente por ele correr mais devagar, ele acaba ficando mais nos lugares e isso gera tonificação também, ok? Mas o sabor doce, ele provavelmente vai estar presente em todos os tônicos, tá? Exceto os tônicos de Yang. Tem alguns tônicos de Yang que não tem sabor doce, mas tônicos de Yin, Sang e Qi sempre terão sabor doce incluso. Ok? E aí que tá, pelo sabor doce desacelerar o fluxo de Qi, é por isso que ele gera umidade também, né? A umidade nada mais é que um patógeno que impede que acumula líquidos, né? Ou melhor, na verdade a gente poderia cogitar que o Qi ficando estagnado, os líquidos são acumulados, tá? Então, se você comer muito doce, o seu Qi ele passa a circular pouco e você começa a acumular tudo, né? Incluindo líquidos, tá? O sabor azedo tem uma função ao contrário do picante, de certa forma, que é uma função de contração. Então, o azedo ele é utilizado quando a gente está perdendo coisas que a gente não deveria. Na medicina chinesa tem algumas coisas que a gente perde que a gente não deveria. Suor excessivo, vômito excessivo, diarreia excessiva, esperma involuntário, leucorreia crônica e urina incontrolável também, incontinência urinária, tá? Então, tudo isso precisa ser, se a pessoa está tendo esses quadros, o uso do azedo é importante para fechar os orifícios e evitar com que a pessoa continue a perder líquidos, porque isso vai gerar um prejuízo maior para o paciente, tá? E essa é uma grande utilização dele. O azedo vai ter também algumas funções digestivas e algumas funções no tratamento de doenças do fígado, tá bom? Do GAN, né? Melhor dizendo, do GAN também. Ele pode ser utilizado para controlar o Yang e o fogo do GAN, dependendo da planta do alimento. O próximo sabor é o salgado. O salgado é um sabor curioso, porque a função dele na medicina chinesa é amolecer a dureza. É isso que ele faz, ele serve para amolecer alguma estrutura que ficou mais rígida do que deveria. Então, quando você tem caroços, por exemplo, aqui no trapézio, você pode utilizar de substâncias salgadas localmente ou internamente para amolecer isso, e muito utilizado para caroços na garganta e outros tipos de massas que podem ser formadas no corpo, tá bom? O uso do salgado é para amolecer isso. Tá? Só que, justamente, se você usar o salgado em excesso, ele amolece tanto as estruturas que os vasos perdem força, tá? E aí você não consegue circular o sangue. O corpo identificando isso, né, essa má circulação sanguínea, o que ele faz como reação é aumentar a pressão. Tá? E por isso que o sal leva a pressão alta, mas é um mecanismo secundário, tá? É importante falar isso porque tem alguns autores que consideram que o salgado acende o Qi, ele sobe o Qi, o que
não é verdade. Pela medicina chinesa, classicamente a gente não pode dizer que ele sobe o qi, tá bom? Esses foram os 5 principais sabores. Vamos lá. Bom, uma coisa muito importante para a gente entender, não condiz necessariamente com a dieta brasileira nativa do nosso país, mas a gente é influenciado, né? O Brasil é um país que ele importa muitas ideias e hábitos, e a gente importou os hábitos alimentares também de vários povos, tá? E junto com isso, né, veio 3 grandes vilões, né, lembrando entre aspas, que a gente consome muito e que precisam ser consumidos muito pouco, tá? Que é farinha refinada, açúcar refinado e sal refinado, tá? Volto a salientar, eles não são vilões. Vilões somos nós que não sabemos utilizá-los, tá? Que a gente se entrega aos desejos alimentares com eles. Mas sim, eles são alimentos muito pobres e que, se consumidos em excessos, eles vão gerar efeitos unilaterais no corpo, e isso causa desequilíbrios no corpo, tá? Então é válido tomar um certo cuidado. Vamos entender eles na medicina chinesa, né? Bom, a farinha, o açúcar e o sal, eles têm por natureza, temperatura, eles são frescos ou frios, tá? No caso, o sal, se eu não me engano, é frio, o açúcar e a farinha são frescos, eles tiram calor do corpo, tá? Isso não sou eu que estou falando, tá bom, gente? Isso é da medicina chinesa. Eu digo isso porque vocês vão encontrar material falando que o açúcar é quente. Não é, tá? Isso já foi descrito pelos chineses. Se vocês pegarem literaturas internacionais ou um grande tratado da medicina chinesa de fitoterapia que chama Ben Cao Gamun, que é provavelmente a maior matéria médica da medicina chinesa, eles vão falar lá essas informações que eu estou atestando, tá? Bom, e veja bem, então detalhes, os 3 são frescos ou frios, eles tiram o calor do corpo. E se a gente consome muito, isso vai prejudicar principalmente o baço, né? Esse é provavelmente um dos motivos que a gente tem uma epidemia de deficiência de Qi do baço no Brasil e provavelmente no mundo, né? O outro detalhe é que o açúcar e a farinha são excessivamente doces, né? Existe um tipo de sabor, né? Um tipo de característica que a gente observa principalmente dentro da fitoterapia, que é a característica daquela substância ser tóxica. Se ela é tóxica para a medicina chinesa, não quer dizer que a gente não deva usar.